A didática das provações. Estamos analisando a justificativa número 17 para a existência das provações na nossa vida. Neste estudo, estamos vendo que as provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para confirmar em nossa vida mais um indicativo de que realmente estamos no caminho da luz e da verdade. Estamos analisando a experiência do profeta Daniel. Se analisarmos humildemente o fato de que Deus sempre quis e quer a salvação das pessoas, de forma individual ou coletiva, fica mais claro que as provações pelas quais passamos podem sim tornar-se meios para a conversão. Fica evidente que Deus desejava que não só os monarcas pagãos dos dias de Daniel, com os seus estadistas e familiares, fossem tocados pelo testemunho da verdade de homens como este, o profeta Daniel, mas que desejava a conversão e a salvação de todo o povo babilônio, bem como também de todo o povo medo-persa. Este é o resumo destas coisas, a salvação de todos, sempre almejada por Deus. Toda uma nação convertida do paganismo à adoração ao Deus único e verdadeiro, este é o resumo de tudo. Babilônia e a Medo-Pérsia poderiam ter se curvado à maravilhosa influência do Espírito Santo quando ensinados por meio das provas pelas quais passaram essas pessoas extraordinárias, como Daniel e seus amigos. A exemplo do profeta Daniel nas cortes babilônicas e medo-persas, também houve a mesma operação divina quando das lutas de José e Moisés no Egito. Deus enviara esses grandes homens até essas nações para ensinar-lhes a temerem-no acima dos seus falsos deuses, converterem-se e viverem uma vida de consagração à justiça e ao amor. Daniel não alterou 1 milímetro sequer da sua santa maneira de agir, sempre em favor da verdade, da justiça e do amor de Deus. A palavra inabalável se encaixa perfeitamente no testemunho desse homem de elevada fé. Comentando sua forma de viver sempre na presença de Deus, Ellen White assim se expressa. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel, na cova dos leões, foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como o principal entre os ministros de Estado e como o profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será, na hora de sua maior prova, o mesmo que era em sua prosperidade. Quando a luz e o favor de Deus e do homem incidam sobre ele, a fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Profetas e Reis, página 545. Cabe-nos, portanto, perseverar destemidamente na fé, mesmo em meio às provações, pois pode dar-se o caso de que o Senhor esteja buscando demonstrar seu grande amor e poder a alguém, através de nós. Na bela experiência de Daniel sendo provado e salvo na cova dos leões, ficou evidenciado para o mesmo que ele devia estar caminhando com Deus, já que tanto mal veio sobre ele, e já que foi de forma tão grandiosa liberto daquela perseguição. As duras provas foram evidência para ele de que estava vivendo uma vida reta perante seu Deus e que, por isto, o inimigo o estava tentando derrubar. Assim é também conosco. Saibamos que quando nos sobrevêm provações, essas são indicativos muito fortes de que alguém está muito irado conosco, manifestando inveja e ciúmes contra nós e, como forma de nos fazer desistir dos grandes princípios que defendemos, promove terríveis ataques à nossa integridade. Porém, maior é o que está conosco do que os que estão contra nós.
2 Reis 6:16. Algumas pessoas são mesmo incríveis. São diferentes das demais por possuírem traços de caráter que muitas vezes parecem até estranhos. São determinadas, fortes, resistentes, não se importando com as turbulências da vida e avançando inabaláveis, como se nada as pudesse fragilizar. Essas pessoas normalmente são fruto de um contexto de muitas dificuldades enfrentadas por toda a vida, desde a infância, como se houvessem sido forjadas na fornalha das grandes provas e moldadas na bigorna de muitas e imensas dificuldades. Assim foi com Martinho Lutero, por exemplo. Esse homem foi um exemplo de firmeza e determinação que, de tão expressivas, chamou a atenção do mundo da sua época. Com toda certeza, Lutero foi preparado pelo próprio Deus para uma obra extraordinária que mudaria para sempre a história do nosso mundo. Pense nisto. Lutero tremia quando olhava para si mesmo, um só homem opor-se às mais poderosas forças da terra. Algumas vezes duvidava se havia sido, na verdade, levado por Deus a colocar-se contra a autoridade da Igreja. Quem era eu, escreveu ele, para opor-me à majestade do Papa, perante quem os reis da terra e o mundo inteiro tremiam? Ninguém poderá saber o que meu coração sofreu durante estes primeiros 2 anos e em que desânimo, poderia dizer, em que desespero me submergi. Mas ele não foi abandonado ao desânimo. Quando faltou o apoio humano, olhou para Deus somente e aprendeu que poderia apoiar-se em perfeita segurança àquele todo-poderoso braço. O Grande Conflito, página 132. A diferença entre pessoas como Lutero e pessoas comuns é que elas fizeram e fazem escolhas certas e mantêm inabalável seu propósito de cumprir e honrar aquilo que escolheram, sejam quais forem as consequências, ou seja, de forma incondicional. Lutero escolheu aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Dedicou-se à vida religiosa desde muito cedo e entregou-se aos estudos e às pesquisas acadêmicas, procurando sempre compreender o que o Senhor queria da sua vida. Lutava incansavelmente para obter a salvação por meio de uma vida de consagração e fé. Para ele, as palavras de Deus em 1 João 2,17 eram muito reais. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por favor, compartilhe com outras pessoas esta mensagem. Assim, você estará também cumprindo a missão que o Senhor nos designou. Ide e ensinai.